Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus. E hoje nós vamos começar a falar das igrejas de Apocalipse. Então, começando do começo, das 7 igrejas que são faladas em Apocalipse. A primeira é a igreja de Éfeso, que é a galera do Efésios mesmo, que Paulo manda cartas lá no Novo Testamento. E eu quero ler com vocês Apocalipse 2. Eu vou ler hoje na versão Bíblia King James, que é a carta à igreja a Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não se deixou desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependereis, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, esse texto que eu li para vocês, cada versão vai ter uma coisinha ou outra, mas nós vamos pegar o principal, que é a carta à igreja em Éfeso. Lembrando que João está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, como Cristo está dizendo às igrejas, ali naquele momento de Apocalipse. No vídeo anterior, eu já falei que quando a gente fala das cartas às igrejas, as igrejas de Apocalipse, se trata tanto a igreja daquele momento, quanto a igreja profética, quanto algum ensinamento para nós como igreja. Então, em todos os vídeos eu vou pegar pelo menos 3 momentos. Como que Jesus se coloca para aquela igreja, como que ele se apresenta, porque ele sempre se apresenta de alguma maneira diferente, e isso nos mostra um aspecto de Cristo para nós como igreja, qual que é a mensagem que ele tem e qual que é a promessa que ele dá. Então, nessa carta à igreja em Éfeso, está em Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7. Agora eu vou pegar o meu caderninho pra gente estudar junto aqui. Primeira coisa que eu quero te contar é que a igreja em Éfeso era uma igreja muito rica. Ela ficava num lugar onde as pessoas passavam e faziam muitos negócios. E lá, você tinha uma adoração principal a uma deusa que chamava Diana. Se você gosta de super-herói como eu, a Mulher Maravilha é baseada nessa igreja. Inclusive, no filme dela, tem um momento onde ela lança uma lança com fogo, uma flecha, e vai parar lá num templo, e aí acende uma pira de fogo. Aquele templo é o templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Então, Éfeso não era uma cidadezinha qualquer. Era uma cidade grande, rica, era uma metrópole, era uma Nova York da época. Então, era um povo, assim, que estudava, que fazia dinheiro, que era importante, que tinha um certo status. Não era muito pobrinho, não. Outra coisa sobre Éfeso é que tinham muitos gregos lá em 1200 a.C. E no mar Egeu, que é o mar que passa por lá, tinha um porto muito grande. Então as pessoas estavam muito acostumadas a fazer viagens e negócios, pescaria. Então era um pessoal que não ficava parado. Era um povo que fazia as coisas, esse povo em Éfeso. E lá também se tornou, no 2º século, apesar de até o 1º século ser essa metrópole toda que eu tô te falando, no 2º século, ou seja, 200 anos depois, já era um caminho onde se enviavam os cristãos torturados para chegar até Roma e serem confrontados nos leões, nos tigres, pelos exércitos lá no Coliseu. Então, Éfeso foi uma cidade que por um tempo foi uma grande capital, mas depois acabou se tornando um caminho de via crucis, assim, um corredor dos mortos, a estrada dos mártires, como falou o Inácio, que foi um estudante depois, um estudioso, né? Então, basicamente, era uma cidade diferente, não era uma cidade qualquer. E o que a gente pode falar sobre eles? Primeiro que eles adoravam essa deusa Diana, né, que era a deusa romana, em grego é Ártemis. E o que eles falavam sobre ela? Era a deusa da caça.
da fertilidade, da natureza. Então tinha muito a ver com aspectos selvagens, sexuais, de violência. Eles tinham uma proposta muito grande de adoração da lua, né? Era uma coisa muito selvagem, muito arisca. Eles seguiam muito a questão da ideia dos leões, cães, feras, construir torres de mármore, usar muitos arcos e aljavas nos templos mais rústicos para poder sacrificar animais nas florestas. Então, depois que essa igreja se esfriou em Éfeso, você tem uma proposta de adoração muito braba. Uma galera, assim, muito envolvida com realmente a adoração selvagem, sabe? A ideia da sexualidade muito aflorada e da caça muito aflorada. E aí, Paulo funda a igreja em Éfeso, né? E depois de 3 anos ele envia Timóteo. E aí temos a carta de Efésios. Depois João mora lá antes de morrer, né? Nesse momento onde ele está escrevendo essas cartas. Basicamente isso dá para você conhecer a cidade de Éfeso, para você saber qual que era o contexto. Vamos lá. Agora vamos para a parte que nos interessa, né? Agora que a gente entendeu o que estava acontecendo. Como que Deus se apresenta para essa igreja? Ele fala assim, quem que está falando aqui é aquele que anda com os 7 candelabros de um lado e as 7 estrelas do outro e está entre vocês. O que Deus está falando? Deus está falando que é aquele que é o líder da igreja, que ele é aquele que está andando no meio do povo, que ele é aquele que está vendo tudo que está acontecendo e ele tem o poder de todas as coisas, ele tem as igrejas nas mãos e o anjo das igrejas nas mãos. Ele se apresenta como aquele que é a provisão e a suficiência da igreja. Ele se coloca assim, ó, eu conservo na minha mão as 7 estrelas e eu ando no meio desses 7 candeeiros de ouro. Ele está passeando entre nós, ele está cuidando da igreja, ele está apacentando a igreja. E ele carrega com a mão direita, a mão forte, o braço forte que lidera. Então, basicamente, como que ele se apresentou? Como que Deus se apresentou para essa igreja? Eu sou o Deus que cuida de vocês. Eu sou o Deus que anda no meio de vocês. Eu sou o Deus que sabe o que vocês estão fazendo, que tá com tudo de vocês nas mãos e estou andando aqui com um braço forte de liderança. Eu mando aqui. Eu sei o que está acontecendo. Eu estou apacentando vocês, cuidando de vocês. Não sou um líder distante. Pelo contrário. Eu tenho vocês nas mãos e estou com os meus pés andando entre vocês. Isso é muito forte, né? Para nós também. Às vezes a gente ainda pensa, ai, tem tanta coisa errada, o povo não se ama. Será que Deus está vendo a gente aqui nesse fim de mundo? Claro que tá. Ele é o Deus que anda com as 7 igrejas, ou seja, todas as igrejas na mão e lidera com o braço forte. Porém, aí vem a mensagem. E nessa mensagem tem uma coisa muito legal. Porque primeiro ele adoça, primeiro Deus elogia e depois ele exorta. E aí eu acho que isso dá uma dica pra gente. Se você for exortar alguém, se você for dar uma ideia pra alguém, se você for dar um feedback pra alguém, primeiro você elogia. Porque até Deus fez isso. E aí o que ele elogia? Ele fala, ó, primeiro, ele fala assim, eu conheço as obras de vocês. Então, Deus está vendo o nosso trabalho. E ele estava vendo o trabalho daquela igreja. Mas eu acho muito legal porque ele separa em 3 nomes diferentes isso. Ele fala de obras, ele fala de labor e fala de perseverança. Obra é trabalho, é aquilo que você faz. Labor é o encargo, é o prazer, o envolvimento, o engajamento, a entrega com aquilo. É não querer só a recompensa no final do dia. É não querer só o status diante das pessoas. É fazer parte, vestir a camisa. E a perseverança é algo ainda mais. É dar o sangue pelo negócio. Então é mais ou menos assim. Trabalho, as obras, é como se fosse um jogador de futebol. Jogando futebol. Labor é quando ele veste a camisa e ele pinta e ele chora e ele dá entrevista falando que ama aquele time e ele torce pelo time. E perseverança é quando ele tá doente, passando mal, arrancou um pé do dedo, alguém deu uma cabeçada dentro do jogo e ele continua jogando até fazer o gol, até vencer, ou pelo menos até finalizar a partida. O que Deus está falando para a igreja de Éfeso? Eu estou vendo em vocês as obras, o labor e a perseverança. Só que ele separa isso. Porque as obras é o trabalho no seu limite da obrigação. O labor é quando você faz além do que foi pedido. É aquela labuta, o labor de laborar, de fazer mais, sabe? Entregar mais do que foi esperado de você. E a perseverança é quando você levanta e prossegue, e vai, continua e joga até machucado mesmo. Então, alguns vão trabalhar, outros vão dar o sangue. É mais ou menos por aí, é isso que Deus está falando.
Eu estou andando entre vocês, eu estou reconhecendo o trabalho de vocês, mas eu sei quem trabalha, quem dá o sangue, quem está envolvido e quem está só aqui passeando. Deus sabe. E aí ele fala e que na perseverança é algo diferenciado. E aí eu tenho que trazer isso para vocês, que só tem perseverança onde tem desconforto, onde tem barreira, onde tem sacrifício. Então, quem que teve que perseverar na Bíblia? Jesus perseverou, Maria perseverou, a mulher que lançou o perfume nos pés de Jesus perseverou. Porque enquanto o encargo é labor, é você estar envolvido, a perseverança é quando você faz algo que ninguém nem entende o que você está fazendo. Sabe? Por que você vai tanto no prédio? Por que você ora tanto? Por que você está jogando machucado? Ninguém vai entender, mas no seu coração isso faz sentido. A Éfeso também fala, a carta para Éfeso fala que aquela igreja testava as pessoas que se declaravam apóstolos. Então, quando a pessoa chegava e falava, eu sou apóstolo, eu sou não sei o quê, eu sou enviado de Deus, eles falavam, é mesmo? Então vamos ver na Bíblia se você é. É mesmo? Então vamos orar a respeito. Então não era uma igreja que acreditava em todo mundo. Igual eu falei, era um povo desenvolvido, evoluído. Então, quando o povo chegava, eles falavam, não, vamos testar. Por quê? Porque a gente não vai aceitar qualquer um falando qualquer coisa. Isso quer dizer que era um povo que prezava, zelava pelas coisas. Eles não suportavam as maldades, não idolatravam pessoas, não se impressionavam com títulos dos outros, confrontava quem se dizia enviado por Deus e não permitia falsos apóstolos. Isso é muito importante. Uma igreja que não permite falsos apóstolos entre si é uma igreja que preza pelo nome do Senhor e pela obra do Senhor. Deus também fala que eles tinham perseverança no meio de provas, sem esmorecer. O que ele está querendo dizer? Meio de prova, sem esmorecer? Então é porque estava passando dificuldade. O grande teste é a pressão. E tem uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas costumam dizer no mundo assim, não fala com ele agora que ele tá de cabeça quente. Quando ele esfriar a cabeça, ele fala o que ele realmente quer dizer. Eu não acho. Eu acho que quando a gente tá com a cabeça quente é quando a gente fala o que a gente quer dizer mesmo, porque não tem filtro, sabe? Então, no meio do problema é quando a gente mostra quem que a gente é. A nossa essência, a nossa selvageria, né? Quem que realmente a gente é e como a gente realmente lida com as coisas. E eu acredito que nós melhoramos bastante quando a gente está no meio do problema e ainda é melhor do que a gente pensava ser. Porque de cabeça fria, coreografado, combinado, é muito fácil ser bonzinho. É muito fácil fazer e falar as coisas certas. Difícil é fazer isso no problema, na pressão com a galera em cima. E Deus está falando que essa igreja, a igreja de Éfeso, era uma igreja que perseverou e não esmoreceu, não desistiu. Desistir não é do cunho de Deus. Deus não gosta de quem desiste das coisas. E o vencedor vai ganhar alguma coisa. Ele fala assim, então até aqui, o que Deus falou? Ele elogiou. Falou, o valente vai vencer a luta, vocês estão perseverando, eu tô vendo quem tá trabalhando. Só que aí ele fala assim, porém, vocês têm um problema. Vocês abandonaram o primeiro amor. E então, Jesus fala que eles não podem abandonar o primeiro amor, senão ele vai desistir deles. Eu acho interessante, porque o primeiro vem de próten, e próten é melhor. Então, como você fala assim, vocês abandonaram o melhor amor. O melhor amor é um amor que é mais quente, mais forte, mais precioso, mais gostoso. É um amor apaixonado, é uma Marília Mendonça no rolê, que Deus a tenha. Então, é diferente você ser uma noiva de um trabalhador. O Adão no jardim é o Adão no jardim, não é um Adão numa fábrica. Deus não mandou a gente para o mundo para se matar de trabalhar e produzir e ser trabalhadores dele. Ele mandou a gente ser filhos dele. E é diferente ter cerimônia de ordenança e cerimônias de amor. O casamento não é um momento onde você está sendo obrigado a fazer coisas, mas tem que ser um momento onde você vai amar com proteção espiritual e com engajamento em aliança. Então, a fé, ela salva, mas o amor, ele recompensa, sabe? O amor, ele traz recompensa emocional. Ele traz uma vida mais feliz. E Deus é amor, Deus não é trabalho. Então, quando a gente fala das noivas na Bíblia, aquele tanto de noivas, né, que aparece na Bíblia várias vezes, Jesus fala em uma das parábolas que ele não conhece algumas das noivas. E essas noivas que ele não conhece são as noivas que estavam tão preocupadas com outras coisas que não deram prioridade ao primeiro amor, ao amor melhor, ao amor mais importante. Todo apaixonado vai perder a razão, todo apaixonado vai ser doido por um dia, todo apaixonado vai ser intenso. E quando a gente é apaixonado por Deus, a gente tem o primeiro amor aquecido, sabe? Por que a gente perde o primeiro amor, Ana? A gente perde o primeiro amor porque às vezes a gente simplesmente coloca outras coisas no lugar.
O pecado mata o fogo do amor. O que não é alimentado morre. O que é precioso demais, às vezes começa a virar rotina cotidiana e aquele amor esfria. A necessidade de aprovação faz com que o amor se perca. A popularidade é uma água no fogo, sabe? Quanto mais você quer agradar todo mundo e ser popular, mais difícil é você estar apaixonado e viver naquele amor. A apatia, aquela coisa assim de indiferença, de tédio, de estar sem energia, também acaba com o primeiro amor. Você ser indiferente a Deus também acaba com o primeiro amor. Uma coisa que eu anotei aqui para falar com vocês é que o candelabro, e Deus chama, né, de candelabro, ele tem uma coisa que chama espevitadeira, que é um objeto que você usa para esquentar a brasa e aumentar o fogo. Você já ouviu falar? Em Minas a gente fala muito, essa menina é espevitada. Todo mundo fala que eu sou espevitada. O que é isso? É alguém muito agitado, muito e tal. Tá dizendo que uma espevitadeira que aumenta o fogo, aumenta o calor. E quando as cinzas estão quase se apagando, a chama é avivada. A igreja precisa de espevitadeiras. A igreja precisa de pessoas cheias da unção, que vão voltar para a Bíblia, procurar o amor melhor, que é o próten amor, o primeiro amor, e não deixar apagar. Porque Deus falou para a igreja de Éfeso, eu tô vendo o trabalho, eu tô vendo a perseverança, eu tô vendo o labor, eu tô vendo que vocês não aceitam gente que fala que é de mim sem saber que isso é de mim mesmo. Mas vocês perderam o amor quente. Vocês estão frios, vocês estão muito sérios, vocês estão se sacrificando demais, vocês estão sendo fiéis e santificados, mas sofredores demais. E aí, ele mesmo fala, ó, sem o amor, vocês podem perder o candeeiro. Se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou tirar vocês do candeeiro. Tem noção? Jesus fala assim, ó, se você não me amar de verdade, direito, tô divorciando. É basicamente isso. Eu vou tirar de vocês esse lugar na minha mão, das estrelas, dos candeeiros. Vou tirar. Então, Jesus está falando uma coisa muito séria para a nossa igreja. Nós não podemos deixar a paixão, o amor apagar. Porque Éfeso estava deixando e levou na cara. Então, como que a gente pode restaurar essa paixão, esse amor? Primeiro, a gente pode não apagar o espírito, mexer no braseiro, colocar vinho no fogo, aumentar a luz, sabe? O mundo vai se importar sempre com a religião, mas a gente vai se importar com a paixão, e paixão confronta. Quando você está apaixonado por algo, isso é confrontante para você, para o seu estilo de vida, você muda tudo. Naquela época, quando se falava de fogo, fogo era onde você tinha luz, porque você não tinha energia elétrica na Bíblia, né? Então, você aumentava o fogo para aumentar a luz. E luz é revelação, e a revelação da palavra de Deus, ela aumenta o fogo do coração da gente. Você tem que direcionar esse fogo também, não adianta só fazer um incêndio louco e não ter um fogo onde deve ter. Buscar o entendimento e o amor com entusiasmo, mas também com zelo, com cuidado. Você não pode querer ser aquela pessoa que faz tudo, mas faz tudo mal feito, igual um pato, que nada, anda, voa, mas tudo mal feito. Você tem que pegar o fogo que o Senhor está queimando no seu coração. Se o seu coração queima por crianças, direciona para crianças. Se o seu coração queima pela palavra, direciona para a palavra. Mas sempre com o entendimento de que Deus é Deus de tudo e todas as coisas. Você nunca vai ser servo em um lugar só, porque Deus está presente em tudo. E você tem que ter amor por tudo, mas você vai ser direcionado, porque Deus chamou uns para mestres, uns para apóstolos, e você para o que Ele chamou. E você tem que amar a casa de Deus. O zelo pela casa de Deus consumia o coração de Davi. E Davi era um homem que era reconhecido como alguém que tinha um coração como o coração do Senhor. Então, se tem alguém que entende amar a Deus, é Davi. E Davi amava a casa do Senhor. A gente tem que parar de falar mal da igreja, parar de falar mal do templo, parar de falar mal dos líderes e começar a amar, porque é assim que a gente vai ter um coração parecido com o coração de Deus. O zelo demais, ele desgasta, mas o zelo na medida certa, ele protege. A paixão, ela consome e cansa. É diferente visitar um lugar e morar num lugar. É diferente brincar com o cachorrinho e ter cuidado do cachorrinho. É diferente namorar e casar. Mas Deus não está chamando uma namorada, Deus está chamando uma noiva. Que tem a expectativa do casamento. Por que Ele não está chamando uma esposa? Porque a gente ainda não tem condição de honrar a aliança com Ele. Então nós estamos buscando isso. Buscando a aliança perfeita. Em aliança de compromisso. Olha que bonito isso. Sabe aquela aliança de compromisso que é de prata? A prata é a redenção das pessoas. Quando a gente se rende, a gente está em compromisso. Mas o ouro da glória, da coroa do Senhor, é a aliança da esposa.
de quem casa. E para casar, não é uma fábrica de relacionamentos, é uma casa, um lar de amor. Você não tem um Adão colocado numa fábrica como trabalhador, mas um Adão e Eva colocados em um jardim de delícias. Então, alimentar o fogo é alimentar o combustível, o relacionamento íntimo com Deus, trazer o poder do Espírito. E assim tem a promessa final, que Jesus fala da recompensa. Aqueles que voltarem ao primeiro amor vão desfrutar do paraíso e alimentar da árvore da vida. Essa é a história de Éfeso na carta de Apocalipse. Basicamente, a revelação de quem Deus é que ele é aquele que tem nas mãos conservado. Não é só segurando, é conservando, cuidando, vigiando, protegendo, sabe? Conservar, não deixa se perder. Conserva nas mãos as 7 igrejas e os 7 anjos das igrejas. É aquele que anda no meio, ele é um líder, e um líder amoroso. Ele fala que tá vendo quem trabalha, quem persevera e quem se engaja, quem tem labor. Obras, labor e perseverança. Ele vê tudo isso. Ele fala que ele se agrada daqueles que põem à prova quem diz que é de Deus. Porque quer dizer que leva as coisas a sério e não aceita qualquer coisa, não se ludibria, não fica com o olho, que maravilhoso para qualquer um que aparece com um título qualquer. Não é assim, não. Tem que ter amor de Deus ali no coração. Tem que ter vida de Deus fluindo. Tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. E pra você saber se está de acordo com a palavra, você tem que saber a palavra. E a recompensa que ele entrega, então, é que todos nós teremos direito, então, voltando ao amor melhor, ao primeiro amor, ao paraíso, à árvore da vida, às delícias que Deus tem. Falei muito, mas a igreja de Éfeso é isso. E eu acho que a gente pode aprender muito com ela. Bora trabalhar? Mas bora amar o trabalho e perseverar nele. Vamos voltar ao primeiro amor. Não vamos ficar ludibriado com quem fala demais, é demais, título demais, seguidores demais. E voltando a esse amor, vamos ter acesso à árvore da vida. Amém? Que o Senhor te favoreça.